A coordenação do governo de Lula já deu os primeiros nomes para a equipe que fará a transição. De Brasília, Yasmin Costa. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, assinou portarias que marcam oficialmente o início dos trabalhos da equipe de transição. A primeira portaria institui efetivamente o gabinete. A segunda nomeou o Conselho de Transição Governamental, formado por representantes dos partidos que fazem parte da base de apoio do governo Lula. São 12 nomes. A portaria também nomeou 4 coordenadores. Aloysio Mercadante, coordenador do Grupo Técnico do Gabinete de Transição, Floriano Pêsaro, coordenador executivo do gabinete, Gleice Hoffmann, responsável pela articulação política do Gabinete de Transição, e Janja da Silva, mulher de Lula, coordenadora de organização da posse. Alckmin também anunciou os componentes de 2 grupos técnicos, o Grupo da Economia e o de Assistência Social. Começamos o núcleo, o grupo técnico, o grupo de transição, o grupo técnico na área de economia, com André Lara Rezende, com o Guilherme Melo, com Nelson Barbosa e Pércio Arida. E o grupo técnico de assistência social, também com 4 lideranças, 3 mulheres. Simone Tebet, senadora, a doutora Márcia Lopes, a ministra Tereza Campelo e André Quintão. Aí amanhã a gente divulga outros nomes. Pelas redes sociais, Simone Tebet disse que está feliz em poder colaborar com a equipe de transição na área de desenvolvimento social. Ela ainda afirmou que vai tratar da fome, da geração de emprego e renda e de recurso para fazer políticas públicas. Os membros do Gabinete de Transição podem requisitar informações dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, assim como apoio técnico administrativo para o desenvolvimento dos trabalhos. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, confirmou que os nomes que vão integrar a equipe de transição não necessariamente participarão do governo Lula. O presidente Lula deixou claro que a transição, os que vão participar da transição, não tem relação direta com o ministério, com o governo. Podem participar, podem não participar, mas são questões bastante distintas. Esse é um trabalho de 50 dias, é um trabalho de praticamente 2 meses, que é de agora até a posse. Para ser exato, até uma semana depois da posse. Então, esse é um trabalho buscando informação, continuidade de serviços públicos, não interrupção de serviços públicos, transparência, enfim, regido por lei e pautado aí no interesse público. A transição do governo terá 31 grupos temáticos. Por lei, a equipe pode ter até 50 cargos remunerados, mas também pode contar com voluntários. O PT estima que mais de 100 pessoas atuarão no processo. Os trabalhos acontecem no Centro Cultural Banco do Brasil. Bom, girando os nossos comentaristas, Roberto Mota, esses primeiros nomes da transição. Mota. É o que se podia esperar. A única acusação que não se pode fazer ao pessoal que volta ao poder agora é que eles não avisaram o que eles iam fazer. Muita gente achou que isso aí era besteira, que na verdade daqui para frente tudo vai ser diferente, como diz aquela música do Roberto Carlos. Os primeiros sinais confirmam que eles vão fazer exatamente o que eles disseram que iam fazer. Então, o único comentário que eu tenho é que Deus tenha piedade do Brasil. Ô, Amanda, essa equipe de transição, na prática, deve trabalhar como exatamente? Não necessariamente esses nomes que estão nesse grupo vão fazer parte do quadro oficial do governo. E Lula vai hoje, pela primeira vez, a Brasília depois que venceu?
É isso, Adriana. O que o Alckmin disse foi que esses nomes não necessariamente integrarão os ministérios, mas a história mostra que os integrantes da equipe de transição são, sim, ministeriáveis em potencial. Vários que integraram a própria transição do governo Bolsonaro, por exemplo, o ex-ministro Onyx Lorenzoni, que foi candidato derrotado agora nas urnas ao governo do Rio Grande do Sul, ele comandou, ele ajudou a coordenar, foi o coordenador da equipe de transição, salvo engano, do governo Bolsonaro, e depois tornou-se ministro da Casa Civil. E, ao longo dos anos, foi mudando de ministério dentro do governo Bolsonaro. Mas, sim, os integrantes da equipe de transição são, pelo menos, candidatos em potencial a ocupar cargos na esplanada dos ministérios. Achei simbólico e sintomático nessa equipe de transição o seguinte, principalmente os primeiros as duas alas anunciadas, a economia, com 4 nomes técnicos ocupando, metade representando Geraldo Alckmin, Pércio Arida e André Lara Rezende, pais fundadores do Plano Real, que ocuparam cargos importantes no governo Fernando Henrique Cardoso. Pércio Arida foi coordenador do programa econômico na candidatura de Alckmin à presidência da República em 2018, e os outros 2 cargos reservados a economistas ligados ao PT. Nelson Barbosa, que foi ministro do Planejamento de Dilma e depois, por alguns meses, ministro da Fazenda, e o Guilherme Melo, que é um economista da Unicamp, um economista jovem que tem ideias, tem valores mais desenvolvimentistas. Então, você tem uma composição, uma integração entre uma visão mais liberal da economia e uma visão mais desenvolvimentista. Será interessante saber o que virá desse arranjo. E a segunda ala, que é a de assistência social, será uma das coordenadoras, um dos nomes que integrarão essa equipe, é a da Simone Tebet e da Tereza Campelo, que foi ministra da área social do governo Dilma, é uma profunda conhecedora da área. Isso simboliza a maneira como o PT vê o país. Quer dizer, um olhar na economia, em geração de empregos, em avanços econômicos, obviamente no que o PT entende por isso, mas sempre com um olhar voltado para a área social, um olhar sensível para a área social. Isso chama muita atenção, e aí a segunda parte é essa que você falou, Adriana, que houve todo esse, como se fosse um abre-alas do Alckmin, nomeando essa equipe de transição, coordenando a equipe de transição, fazendo almoço e participando de encontros com relatores de orçamento, com os presidentes da casa, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, fazendo essa primeira chegada, e agora a efetiva chegada em Brasília do presidente Lula, o presidente eleito, que vai fazer esses encontros agora com esses representantes aí das casas. Então, primeiro, como se fosse um reconhecimento de terreno pelo Geraldo Alckmin, por alguns próceres do PT, culminando na chegada do presidente eleito hoje e os arranjos, as decisões, os acordos que serão feitos em Brasília. E aí sim você terá o desenho mais específico, tanto da PEC da transição, que sairá dali valores e se será efetivamente por esse instrumento, a PEC da transição, para cumprir as promessas de campanha e fazer recomposições que o PT julga importantes no orçamento, como farmácia popular e a merenda escolar, e como deve se desenhar essa possível base aliada, o embrião da base aliada, a base que dará sustentação ao governo Lula e culminará também na eleição para a presidência das duas casas. Todos esses temas andam juntos, né? Então, todos eles estão integrados aí no mesmo escopo. Deputado Paulo Eduardo Martins, ampliar o leque de pessoas que fazem parte desta equipe de transição, isso faz com que o governo caminhe mais ao centro, na sua opinião, ou não? É muito cedo para avaliar se isso é governo que vai caminhar ao centro. Por enquanto, é só a equipe de transição. Isso não pode ser analisado de forma descolada com o que está acontecendo no país. Venceu a eleição e o país está aí, uma boa parte dele, muito revoltada, a sociedade está tensionada, não está ocorrendo aquela lua de mel que sempre ocorre após uma eleição. Então, isso certamente está sendo observado. E não podemos esquecer que o PT não é um partido convencional, sobretudo pelo que o partido passou, as lideranças do partido passaram nos últimos anos, teve gente na cadeia, inclusive o próprio Lula, e isso faz com que aquela ala ideológica que não largou, aquela ala que continuou fiel e não saiu aí para limpar a própria reputação, ela se sente merecedora de espaço. E o que está acontecendo aí nessa transição, está claro, é uma prevalência do grupo do Alckmin.
está buscando compor, mas o que está ali prevalecendo é o grupo do Alckmin, né? Sobretudo nessa área econômica. Não pense que o petismo originário vai aceitar isso tranquilamente. Eles se opuseram a esse pessoal por muitos anos. É muita energia, muita dedicação política, dedicação de vida contra o que representa essas pessoas. Então vai haver reação. E não é por acaso que plantam por aí que Fernando Haddad pode ser o ministro, o Aloysio Mercadante está ali cercando. Então, eu entendo que é apenas um recado de transição e que a formação de governo vai passar por muita luta interna ainda. Lembrem-se, o PT é mais que um partido, o PT é um estado mental.